vida que aconteceu muita coisa, né? Muito intensa. Um livro. Exatamente. Eu quero começar voltando lá pra trás. Onde você nasce? Como que era a tua família? Se era de brincar na rua? Como que era a tua infância? Eu tive uma infância muito difícil, porque a minha mãe, ela me ganhou muito novinha. Minha mãe tinha 14 anos de idade quando ela foi mãe. Meu pai, ele tinha 27 anos e ele era um homem bem sucedido na cidade. Meu pai achou que eu não era filha dele porque eu nasci muito escurinha. Então ele é alemão. Ele é alemão, o Uraque é alemão. Sei. E não me registrou, não me quis, na verdade, né? E eu fui abusada sexualmente na infância. Então, assim, ela tinha que trabalhar. Putz. E ela tinha que me deixar com alguém. E quem era pra me cuidar, me abusou. Então, assim, ela me deixou ali naquela família para que ela pudesse trabalhar. E eu fui abusada. Era o pai o pai de um namorado da minha mãe. Minha mãe arrumou um namorado. Tá. E o pai desse namorado, que era o vovozinho bonzinho, foi que me abusou na infância. Quando você é abusado na infância, você não sabe o que está acontecendo. Você não entende, Você né? não entende. Você só tem medo porque a pessoa, o abusador, te ameaça dizendo que vai matar sua mãe, tipo, não conta pra conta. ninguém. Então você não está entendendo. Então, com 8 anos, quando eu comecei a entender, eu comecei a dizer não, não, não. E ele me roubou o meu direito de ser virgem, né? Então, assim, durante muitos anos eu tive que fazer tratamento com psicólogo, com psiquiatra, para poder superar essa fase da minha vida. Por quê? Com 8 anos, a minha mãe de criação, que eu amava, eu não queria me separar dela. E eu não entendia o que estava acontecendo. Quando ela viu ele me abusando, ela me devolveu para minha mãe. E Mas aí pra você era uma... Eu queria continuar com ela porque eu amava ela. Só que eu não sabia o que estava acontecendo, então eu fui morar com a minha mãe. E aí, Que idade mais ou menos é isso que você está contando? então, entre 8 anos foi quando eu fui para que eu fui para Porto Alegre com a minha mãe. Então muito nova. Uma novinha, criança. E aí ali na minha fase rebelde é entre 11 e 13 anos, que daí eu digo que eu quero conhecer o meu pai. E aí a minha mãe vai e me leva para morar com meu pai. E aí em Porto Alegre, você vai morar com seu pai depois, um tempo? Quanto tempo? Morei um pouco com meu pai, foram poucos meses que eu morei com ele. E aí tava tudo bem lá. E a minha mãe, no meu aniversário de 15 anos, pediu para mim voltar para morar com ela, que ela sentia muito a minha falta. Aí eu fui. E só que a gente continuou nossas brigas, né? E aí eu conheci o pai do meu primeiro filho. E aí eu casei com ele para sair de casa. Com 18, 15 19? anos. Com 15 anos? 15 anos. Nossa. Eu ia fazer 16 anos. E ele tava com quantos anos? 17. Nossa, duas crianças. Só que eu casei com ele por causa da família dele. Porque quê? a mãe e o pai eram casados há muitos anos. Eu tinha aquele sonho da família. Sei. Eles sempre foram muito unidos, assim. E te aceitaram bem? Me aceitaram. Ah, então. Então me acolheram, me trataram como filha. Eu tenho um carinho muito grande pela minha ex-sogra, que já é falecida. E ela, nossa, ela foi uma pessoa incrível que cuidou de mim, assim como uma mãe. Então eu casei, na verdade, para sair de casa e para ter uma família. Para ter uma mãe e um uma pai mãe que você um não pai teve presente. Isso. E tive neles, assim. Teve mesmo? Tive. Aí foi mais ou menos com 21 anos quando eu me separei. E aí eu tinha financiado o apartamento que eu morava. Com ele? Com ou depois? A gente saiu da casa da minha sogra e financiamos um apartamento. E aí a gente foi morar sozinho. E aí a gente separou porque não deu certo. Tá. E aí eu me vi com uma situação financeira difícil porque eu não tinha condições mais de pagar a prestação. E aí uma amiga me disse assim, uma prima minha fez um show numa casa noturna, ganhou R$500. E aí eu disse, 500 reais, pra mim era metade do meu salário. Naquela época era R$1.000 que eu ganhava. Então, e não dava pra pagar as contas. Não dava pra pagar as contas. E aí eu disse, vou lá fazer um show. Só que quando eu cheguei lá eu vi que não era esse valor, né? E acabei entrando pra prostituição. Não era esse valor? Era não, menos? Era bem menos, bem menos. E aí eu acabei descobrindo que a prostituição eu ganharia muito mais. E aí eu fiz da prostituição o meu trabalho. E aí você começa a trabalhar lá. Aos 21 anos. Aí na época eu comecei a cobrar em torno de R$400. E aí depois, quando eu fui
ia ficando mais famosinha, daí foi subindo 800, foi subindo o valor de acordo com a fama que eu tinha. Entendi. E aí eu trabalhei lá na casa, fiquei alguns anos lá, e aí eu via famosas indo lá fazer show de striptease. Ah, é? E aí essa famosa ganhava muito bem nos shows. Só pra fazer o show? Só pra fazer o show. E eu disse, eu quero ficar famosa, É. porque se eu faço show aqui, porque daí eu comecei a fazer show também. Aí eu ganhava, acho que devia ser uns R$100 mais ou menos. E as E famosas... elas ganhavam 1.000, 2.000, 7.000, dependendo E da... nem precisava fazer E programa. não precisava fazer programa. Só dançar, Aí fazer você show. entendeu que fala, putz, esse é um caminho. Esse é o caminho pra mim ganhar mais, que pra mim era uma empresa. Entendi. Mas e como você pensou assim? Você é famosa como? Então, daí eu pensei, né? Como ser famosa. Exato. Aí eu lembro que na época, Na época já tinha rede social, essas coisas, Instagram, essas coisas ou não ainda? tinha Orkut. Ah, era a época do Orkut. Orkut. Mas não tinha influência na época, não Não. existia essa, existia essa coisa. Não tinha. E aí? E aí eu lembro que eu quis ser garota colorada, musa do Internacional. E o que é um concurso? É um concurso, daí eu consegui participar. Aí foi o início, foi um degrauzinho de cada vez. Aí eu participei do Musa Colorada. Aí depois eu fui pro Twitter. Até foi estar aqui é o nível mais alto. Foi o ponto mais baixo? Por quê? O ponto mais O que baixo. você fez no Twitter? Então, no Twitter eu comecei a implorar para as pessoas para mim ser paniquete sagrada, porque eu queria muito ir para televisão. Ah, era a época que Paniquete era o Paniquete auge. era o auge. Fazer sucesso, fazer capa de revista e tudo mais. E aí eu implorava eu não me lembro o nome do diretor lá. Aí o que eu consegui? Aí eu consegui que um câmera que gravava o Pânico Sei. visse o meu Twitter. E aí ele disse, vem pro Rio que vai ter uma gravação e eu vou conseguir pra você. Fui pro Rio e consegui gravar com Mas o eles que era? no meio da praia. Na praia? Eles estavam Na fazendo praia. matéria na praia? Aham. E como que foi essa matéria? Ah, foi muito legal. Que Aí eu era que beijei eles a Nicole Baus, dei um selinho nela. Exatamente, que depois que eu tive o coma, a minha cabeça meio que deu uma assim, às vezes eu não consigo Colocar na ordem certa. certa. Mas teve os legendários, que eu fui legendete do Marcos Mion. Ah, E aí foi muito legal também. Mas o ápice, assim que estourou, sem ser o Miss Bumbum, foi que eu fiz um comercial de refrigerante com o Latino. Que a música do Kuduro dele estava em alta. ah, nessa época? Nessa época. E aí eu disse pra ele, me dá uma oportunidade. Eu disse, me dá uma oportunidade. Eu vou me empenhar, vou dançar, vou fazer, né, o que for. Mas você já estava no Legendários ainda? Não, ainda não. Isso foi antes do Legendários? Isso, eu acho que foi antes do Legendários. Eu não me lembro se foi antes ou se foi depois. Mas você tem contato direto com o Latino, é isso? Sim, porque eu fui gravar um comercial com ele. E ele tava lá. Ah. E aí eu pedi pra ele uma oportunidade. E aí? E aí ele disse, tá bom. E ele acreditou em mim e deu certo. Daí eu fui dançarina dele um período. E aí posei pra Sexy, veio o convite da Sexy como musa do Kuduro. Então era tipo, tava Musa tudo... do Kuduro é engraçado. Pra quem não sabe, teve essa moda do Kuduro. Teve. E fui participar do concurso Miss Bumbum. Eu tinha participado do Miss Bumbum um ano antes. E Só aí? que eu não ganhei. Tá. Eu só participei e não fiquei... Eu só fiquei entre as 15 finalistas. E aí veio no outro ano, no ano seguinte, em 2012, que eu participei. E aí eu ganhei como vice. E quando eu ganhei como vice, eu pensei, meu Deus, eu queria ser a campeã, né? É. E aí eu disse, o que eu vou fazer? Daí eu peguei a terceira e disse, me dá um beijo de língua. Pegou a terceira? Aham. Aí ela, tá bom. Só que nessa época não era tão explícito assim. Não eu acontecia meio que isso? não, é mesmo? Não. Ah, então Eu saiu dei tudo uma quanto é lugar. revolucionada, assim. Não era, né, tão comum duas mulheres se beijando. Então era algo, tipo... Mas na hora você pensou isso? Na hora eu pensei. Porque eu pensei, poxa, eu não tava feliz com o segundo lugar. E a minha topou assim e aí saiu... E aí saiu em todos os tipo sites. André Surak, Isso. é o nome da... A Camila Vernaglia. E aí o Miss Bumbum me deu a visibilidade que eu queria. Mas você continuou fazendo o programa? Continuei fazendo o programa. Como Andressa? Aí, Só que daí era com cafetina, que só as cafetinas teriam meu contato. Por exemplo, se tu me visse na rua, só alto nível. Aí o cachê... Aí aumenta. 4 paus. Acima de 4 mil, daí no caso, né? 7 mil, 15 mil. Eu cheguei a ganhar 30 mil. Em um programa? Em um programa.
O quê? 30 mil reais. Você começa a fazer programa com gente famosa também? Sim, É? sim. Caramba. Né? Você Ele já me conhecia procurou, era fã? ele que me procurou, então assim, a gente agendou o lugar lá naquele hotel maravilhoso, que eu não me lembro o nome, mas caríssimo. Mas que lugar? Lá foi em Madrid, se eu não me engano. Foi. É Madrid, né? Madrid. E aí, daí a gente ficou lá. Esse jogador pagou para que eu fosse pra Rússia. E Tá. aí eu estava na Mas Rússia. esse jogador é brasileiro? ou não? Brasileiro. Tá. E aí eu fui pra Rússia. Daí muitos jogadores fazem isso, eles pagam garota de programa pra fazer festinha. Tá. Então ali eu saí com ele, mais alguns E gente, não só brasileiro, mas de outros países também. isso, outros jogadores de lá. Tá, E aí um desses jogadores de lá que conhecia o Cristiano. entendi. E aí eu disse pra ele assim, nossa, o Cristiano era meu sonho de Meu consumo. sonho, eu quero conhecer Meu ele. sonho tá. de consumo. Falei. E aí Aí ele ele falou passou o pra meu ele. telefone. Aí eu tava tentando lembrar, agora eu não lembrei entendi. falando com você. Agora faz sentido. E aí ele passou o meu WhatsApp. E aí, como na verdade sempre foi tudo muito off, nunca na cabeça dele ele imaginou que eu pudesse falar alguma coisa, né? Então, só que eu fiquei com raiva porque ele não tirou a selfie comigo. Ele ficou comigo e não tirou a selfie comigo. Aí eu fiquei com raiva, daí eu larguei tudo na imprensa. Mas aí mas chegaram a transar e tal. Sim, É? sim. E ele é uma máquina que nem ele é no campo ou não? É mesmo? Cara, já era fã do cara. Agora. Não, antes de tirar. Ele não tinha nenhum pelinho no corpo, assim. Sério, todo depilado? Todo depilado. E o tamanho do Ronaldo? Fala para, tá? Ó, Para, meu. ó, não, Andressa, aqui, ó. Por ó, favor. Aqui, ó, olha aqui, olha aqui. Ó, fala para se não tá aumentando, tá aumentando. Não, é... Assim? 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 Ele... É grande, é grande. É grande? É grande. Cara, por que Deus faz isso, né? Que, né? Tem seus preferidos, Cara, é né? lindo, é um atleta, ainda tem um negócio... Ô, rapaz. É, ele é bom. É, Bah. pavio curto. É. E aí, pavio curto, Daí fazenda... na fazenda, imagina, né? É uma mistura, né? Ali explosiva. é muito louco. Bah, fazenda é muito louco. É, não tinha tido conversão ainda, né? Não, Já- não. Tá. Então te chamam pra fazenda, pra você... Falou, pô, ok. Entrei pra fazenda, só que daí ali eu não podia usar o que eu gostava, que era na época droga, né? Ah, nessa época você tava... É. E aí? E aí não podia. Daí eu tive também um pouco de abstinência lá Putz. dentro. E aí, aí o que eu fazia? Eu bebia muito nas festas. Eu escondia as bebidas. Eu pegava a bebida, botava nos cantinhos assim, pra ter mais pra mim beber. Entendi. E aí ali eu perdi. Nossa, eu só não agredi ninguém por causa do dinheiro que a gente ganha quando entra. Porque senão... Porque senão eu teria Tava- agredido. É mesmo? É. Você bebeu muito. Muito, muito. Aí É o Matheus porque- Verdelho me cuspiu e eu cuspi de volta. E aí a gente teve uma guerra de cuspes. Guerra de lhamas. Aí eu ganhei na. Mas você tava bêbada nessa hora? Tava bêbada. Eu nem lembrava depois. Você ganhou eu fui no- descobrir. O Marcos Mion contou, porque depois eu participei. Ele Você não ele lembrava? contou. Foram mais de 60 cuspes. O quê? Que eu não cuspi a Não vida tem inteira, eu saliva. cuspi lá. É, então, como que tem saliva pra 60 E eu cuspes? pulava pra cuspir, assim. Hoje eu olho e digo, gente, Ai, que meu- isso? É. Né, já tinha Dinheiro, fama. fama, carro, casa, E aí, você ia pra tudo. onde? É. E aí, tipo, e agora? É. Entendeu? O Foi pra vazio, fazenda. o vazio ali dentro de mim. E aí eu comecei a procurar ajuda médica. Daí eu fui Logo diagnosticada depois da fazenda ou não? logo depois da fazenda. A fazenda, como foi a repercussão pra você? Foi negativa ou positiva? Foi positiva. Foi positiva, Foi. hein? Então As só pessoas aumentou. gostam de mim, assim, É? meu jeito meio Então, louco, quanto meio mais você era barraqueira. louca, mais fama. mais- Aí isso começou a pirar, né? É. E aí, só que daí o vazio que eu sentia, né? E eu tinha mágoa de Deus, eu achava que Deus não existia. Porque Por causa como da eu tua fui infância, abusada exato. sexualmente na infância e por várias coisas que aconteceram na minha vida, eu achava que Deus não, se ele existisse, ele não gostava de mim. Eu apliquei um produto que se chamava hidrogel. Na época, muita gente aplicou. Muita gente aplicou, muita gente teve problema, só que algumas não falam de vergonha, né? Ah, é? Porque ele acaba meio que deformando o bumbum, a perna, Então, onde mas foi na época colocada. não né? existia nenhum relato de gente já tinha... Você sabia se tinha algum problema ou não? Não. Quando criaram o tal do hidrogel, ele iria absorver. E ele não absorveu. Então ele começou a rejeitar dentro do meu corpo e começou a me dar uma infecção interna. Mas só depois de 5 anos. Só depois de 5 anos. Antes de 5 anos, o normal.
E aí começa o quê? Aparecer mancha? Só manchas roxas, manchas vermelhas e nódulos. E aí só que começou depois de 5 anos a deslocar o produto. Eu tinha colocado em toda a coxa e ele desceu para próximo do joelho. E ficou uma bolota. E no bumbum também ou não? No bumbum não. No bumbum eu tirei também, fiz a cirurgia e tirei, mas o que desceu mesmo foi nas pernas. E aí o produto começou a infeccionar. E aí me deu uma sepse, Que é isso? que é uma infecção generalizada. Isso você já ainda no hospital ou em casa? Aí, quando eu cheguei no hospital, que eu fui diagnosticada com sepse. E aí eu entrei em coma. Pra mim, ali, eu passei por uma experiência sobrenatural, que foi por isso que eu me converti. Como que foi? Eu lembro que quando eu entrei no hospital, eu tava com muita dor. Você foi sozinha? Te levaram? Meu padrasto me levou no colo, porque eu não conseguia pisar o pé no chão. Minha mãe tava comigo. E aí a enfermeira verificou minha pressão, disse pra minha mãe que eu ia morrer. E aí minha mãe me levou, eu tirei minhas joias, eu lembro. E aí Falou que você ia morrer? Aham. E você lembra disso Lembro. ou te contaram? Não, eu lembro. Você lembra disso? Meu Deus. E aí eu tirei minhas joias, dei pra minha mãe, falei, ó, a senha do banco é tal, eu vou morrer, mãe. Porque a dor era muito grande. E a minha pressão tava 7/3. E aí... Você achou que você ia morrer? Eu né? achei que ia morrer. Aí eu lembro assim, quando eu entrei, foi tudo muito rápido. Daí eu lembro que eu tava numa maca e em seguida assim, eu lembro que eu vi a minha alma saindo do corpo. Você se viu Eu me vi na maca. na maca. E aí eu lembro assim que a minha alma, ela era igualzinha ao meu corpo, só que ela era uma fumacinha, mas era igual. É como se fosse uma fumacinha branca, sabe? E você olhando E você eu olhei, dormindo. isso. E aí a consciência fala, ó, você tá morrendo. A tua mente, você tá morrendo, você tá no hospital, aqui tá os médicos, aqui é o seu corpo. Tipo, a tua mente vai te explicando o que tá acontecendo. E aí eu lembro, só que eu não vi anjos bons, eu só vi um demônio depois que Você- Nesse momento? Nesse momento eu não vi nada de anjos. Mas o bons. redor era claro, era escuro? Como que era? Eu Era- saí do meu corpo e lembro de ver, assim, que eu estava subindo, mas eu não vi anjos do meu lado, eu só vi a minha alma subindo. E aí eu fui para um lugar que parecia, assim, muito claro, muito silencioso, tinha muita paz, que era tudo branquinho, assim, não tinha nada, 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 nada. E aí eu lembro que eu acredito, assim, com todas as minhas forças, que era Deus ali falando comigo. E eu senti um amor muito grande, algo assim que eu disse, eu acredito, sabe? Um amor, uma coisa inexplicável, um sentimento assim que eu nunca senti na vida. E aí eu lembro assim que ele fez eu ver toda a minha vida. Passou nos meus olhos ali tudo, como aquilo um que o filme. pessoal, Como um aquilo que o filme. pessoal fala, quando tá pra morrer, como se passasse um filme na sua frente. Passou É um isso? filme, passou um filme, Você criança, você adolescente, tudo. tudo. E eu vi que eu não era digna, de Deus, que eu não merecia. Eu estava me julgando. Entendi. Eu estava fazendo julgamento de mim mesmo, como quem diz, ó, tá aqui a tua vida, olha o que tu fez, tu acha que tu merece entrar aqui? Entendi. Tu merece, isso aqui é santo, isso aqui é puro, isso aqui é limpo, isso aqui é bom. E aí eu me senti culpada. E aí eu sabia que eu estava sendo condenada ao inferno. Você sentiu Eu isso? senti isso. Mas Deus falava alguma coisa ou era só um sentimento? Não, era uma consciência. Sei. Não eram vozes, era a minha mente que me explicava o que Entendi. estava acontecendo. E aí eu pedi misericórdia. E aí eu lembrei do meu filho. Eu disse, Deus, deixa eu voltar, deixa eu cuidar do meu filho. Porque eu sabia que eu ia morrer ali. Eu sabia que acabou. Eu sabia que eu ia pro inferno. Hoje eu entendo que se eu tivesse Jesus ali, eu teria sido perdoada por pior que fosse os meus pecados, porque eu fiz muita coisa errada. E eu me arrependo muito. Só que eu não tinha Jesus, entende? E ele me mostrou todas as vezes que eu neguei, que eu não quis. Por isso eu digo, aceita Jesus, sabe? Aceita, tu pode ser o pior pecador da face da terra. Pra ele não importa. Porque é real, entendeu? É real, existe um depois. Existe sim, existe o julgamento, existe o céu, existe o inferno, existe Deus, existe demônios, existe o mal, entende? Mas Jesus é o que perdoa os pecados. E ele me deixou voltar e eu disse, eu vou contar. Eu vou contar para o mundo inteiro que isso é verdade, que é real e que o Senhor existe. E eu voltei. Quando eu volto... Você volta pro teu corpo? Eu volto pro meu corpo, eu encaixei. Sei. Para mim... Isso passou 5 minutos.
Só No- que não, eu não tava tem- 3 dias em coma. O quê? Parecia 5 minutos e você tava 3 dias. Isso. Pra mim, porque assim, ó, eu tava na maca, Claro. levantei, fui pro julgamento, passei por isso, Viu voltei. a tua vida rapidão. 5 minutos de conversa nossa aqui, 3 rapidinho. dias. Só que eu tava 3 dias em coma. Quando você volta. E aí quando eu volto, eu ainda tava entubada, me ajudaram, assim, os enfermeiros, tudo. Daí eu lembro que eu dizia, vocês são anjos de Deus, porque eu acredito que pessoas que ajudam os outros aqui na Também Terra são acho. anjos enviados por Deus. E aí eu lembro que passou alguns minutos, a minha mãe tava no quarto, eu já tinha sido desentubada, mas eu tava com respirador. E o quarto... Tava consciente. Tava consciente. E aí eu lembro assim que ficou muito gelado, que nem eu tava aqui quase Sei, tremendo, sei. ficou muito pior, começou a ficar muito gelado assim, que eu comecei a me tremer. E aí depois veio um fogo muito quente assim, tipo um calorão horrível, e eu comecei a sentir aquilo. E aí eu comecei a ouvir gritos, assim, que os gritos, eles eram tão horríveis que é como se pegasse uma faca e cortasse a tua pele e tu sentisse dor Sei. de ouvir aquele grito. Nossa, que horrível. E eu comecei a entrar em desespero e a minha mãe viu, minha mãe tava no quarto, só que ela não via. Você não falava nada. Eu falava, Você falava o quê? eu disse, tá vindo me pegar, mãe, ele Ah, vai vir tá. me pegar, ele vai me levar. E nisso, porque eu sabia... Tua mãe te falou depois que você falava isso daí também? Sim, sim, minha mãe é testemunha disso. E aí? E aí eu vi o espírito da morte, que era uma fumaça preta, parecia uma fumaça de incêndio, aquelas fumaça bem tinha uma pesada, forma? pretona. Parecia um homem, mas na verdade não era um homem, era como se fosse um monstro gigante, tipo mais alto do que esse teto aqui. Sei. Mas, E mas pretão, tinha uma forma de uma. tinha tipo um formato de um Sei. homem, só que era mau. Sei. Era algo ruim. E aí ele veio me pegar e eu vi ele pegando minha alma e eu vi minha alma descolando. E eu ia ir pro inferno. Eu tenho certeza absoluta. E nisso a minha mãe ajoelhou e começou a clamar para Deus pedindo misericórdia. Porque o diabo ia levar minha alma ali. Então a minha mãe sabia que ali existia uma luta espiritual e começou a orar. E eu sei que eu tô viva pelas orações da minha mãe. Que Deus teve misericórdia de mim por causa da oração da minha mãe, que estava ali. Cara, que E aí não tem como tu não te experiência. converter, Claro. né? Não tem como. Tu vê o Satanás, porque pra mim eu acho que é ele o Satanás, pela sensação que você sensação que eu senti. E aí você se converte, você Aí tem eu essa me visão. converti. E aí você vai procurar qual igreja? Então, aí a minha família é da Igreja Universal Já eram. já sempre foram, Sempre mais foram. de 30 anos. Tá. A minha família, minha avó, minha mãe. E aí a gente acabou indo para Universal também. Eles foram me visitar no hospital. Então eu achava assim, eles estão preocupados comigo. Infelizmente. E aí? Só me arrependo de ter me convertido na Universal. Poxa. Sabe, foi. Mas quando que você sentiu que não tava legal? Foi logo no começo? Demorou? Não, demorou 6 anos. Na verdade, quando foi embora todo o meu patrimônio. Então, mas Levou 6 anos para isso. Eu não conseguia enxergar. não, mas foi Não. aos poucos. Foi aos poucos. O que foi a primeira coisa assim que pediram pra você? Porque você queria ser, porque não pode ser, Queria ser missionária. não pode ser pastora, né? Ou Não, podia? na Universal não Não- tem não pastora. Quer dizer, tem, mas muito antigas. Sei. Hoje em dia não mais. O que tem são missionárias. Só que para você trabalhar lá, você não pode ter nada no seu nome. Então você acaba se desfazendo dos seus bens para poder servir a Deus lá. Então, mas você poderia passar pro nome da sua mãe, por exemplo, ou não? Mas teoricamente sim. Só que existe uma indução que você tem que viver para a obra de Deus, tudo para Deus. E aí eu acabei dando tudo para a igreja e nada para minha mãe. Putz, o que você deu pra igreja? Uma Porsche Cayenne, uma Land Rover, joias. Mas como que é? Eu Joias, não entendo bolsas. isso. É tipo assim, assina aqui pra Deus que vai transformar. Como que é? Como que convence? É que existe uma reunião que se chama Fogueira Santa. Tá. E a cada 6 meses existe essa reunião. E existe um período dessa reunião onde eles pedem para você sacrificar tudo, né? Dar o seu Isaac, o seu melhor. E aí você acaba se desfazendo do que você tem de melhor para Deus. Então, Você tem noção de quanto mais ou menos você perdeu lá? que eu consigo provar são 2 milhões. Mas tem mais do que isso. Foi mais. Tem o dinheiro vivo que a gente não tem como provar, né?
Você dava também dinheiro vivo. Sim. Mas aí agora depende da justiça. A justiça tá demorada, né? Porque já faz mais de 2 anos e até agora nenhuma esperando. audiência. É mesmo? E aí, daí deu a revolta, né? É. Aí eu chutei balde. Porque pra mim ali acabou o sonho de ser missionária, sabe? Porque eu me vi financeiramente quebrada, tendo que começar do zero e fazer o quê? Sabe? Então imagina você se vê sem saída, assim. E aí eu tava com muito ódio, muita raiva. E aí pedi ajuda pra eles, não. E eu disse, pedir ajuda pra quem, né? Ia começar da onde? E aí eu voltei pro Gruta Azul. Tipo, vou conquistar tudo de novo. Vou conquistar tudo de novo. Caramba. E aí, só que daí a minha mãe desesperada falou com o Cacau, com o dono do Miss Bumbum, e contou. E aí o Cacau disse, não, Dessa, pelo amor de Deus, não faz isso, não volta. Vamos fazer o concurso já não estava acontecendo. Vamos fazer o concurso, você é incrível, enfim, falou um monte de coisa boa. E disse, vamos. E aí, nesse período que eu conheci o pai do Leon, do meu segundo filho. E achei que ia ser feliz e ter uma família. E aí, infelizmente, também não deu certo. Então, assim, imagina. Eu rompi com a igreja, chutei o balde, voltei, conheci o pai do Leon. Dentro da igreja ou não? Não, ele foi, eu conheci ele como garota de programa, ele pagou pra ficar comigo. E aí achei que ia ter uma família. Desejei ter o meu filho, enfim. Achei que ia ser feliz para sempre. E não deu certo. Não, eu acredito em Deus. Eu só não sou ateia hoje porque eu passei por essa experiência. Exatamente, isso que eu falo. Essa experiência ninguém te tira. Essa experiência ninguém não tem me como tira. te tirar. Tá contigo. Tá parceiro. dentro de mim. E eu sei. A questão é como você vai lidar com isso daqui pra frente. Exatamente. Exatamente. Aí eu busquei outras alternativas. Porque pensei agora o que fazer. Daí aí o que eu ganhei no Miss Bumbum, eu apliquei no salão de beleza, abri um salão de beleza pra mim. Lá no interior. Eu tenho um salão de beleza lá. Agora tenho Tem os produtos, então aos pouquinhos eu estou Mas é isso, recomeçando. né? E aí o OnlyFans, ritmo, né? E o OnlyFans que caiu de paraquedas Então, na minha vida. O OnlyFans, eu tava ouvindo você falar que você abriu o OnlyFans sem ter nada lá de conteúdo. Foi. Por quê? Porque foi assim. Você foi testar? Foi engraçado. Porque eu tava casada, né? E aí eu me separei. Você casou? Eu tava Que casada, agora faz pouco tempo que eu me separei. Mas o casamento foi... Você casou esse Casei ano ou ano logo, passado? não, eu casei logo que eu saí da igreja. Eu conheci ele, casei e fiquei casada com ele. Tá. E aí me separei agora faz pouco tempo, um pouco antes do carnaval. E você engravidou também foi logo depois do casamento? Logo depois, depois que eu saí da igreja. Porque eu conheci, me apaixonei e a gente ficou junto e decidiu ter nosso filho e ficar casado. E aí nos separamos. E aí eu conversei com uma amiga minha e a minha amiga disse assim, Andressa, faça um OnlyFans, porque eu tô cheia de conta pra pagar, né? Eu tenho mais de 60 mil pra pagar que eu investi no salão de beleza. Nossa. Então, fora o que eu já tinha investido, mais esses 60 mil reais que eu tenho pra pagar. E aí eu disse, agora, o que eu vou fazer, né? Preciso de dinheiro. E aí a minha amiga disse, faz o tal do OnlyFans. Você nem sabia o que era. Nem sabia o que era. Pô, tem gente ganhando mó grana com isso daí. Porque imagina, eu tava casada, então eu não tava vendo essas coisas, não tinha pesquisado, parado pra olhar sobre isso. E aí eu peguei, vou cadastrar. Daí eu entrei no site, cadastrei, e aí tava lá, de $3 a $50. Mensalidade. Mensalidade. Pensei, vou botar $50 pra deixar fechado, porque daí eu vou pensar depois no conteúdo, no que vou produzir, né, como eu vou fazer. Criei. Porque lá tem vários tipos, né? Tem sensual, tem mais... Isso. Né? E aí, na verdade, eu nem sabia direito o que era. Eu sabia que era a linha sensual, mas não sabia como era. Como fazer, né? Nada. O que tem que fazer, quantos vídeos, se é fotos, se é... Não tinha noção de nada, eu só criei. Entendi. E quando começou a entrar, eu recebendo e-mail. Um fã.
2 fãs, 3 fãs. Quando deu 4 fãs, eu digo, eu preciso botar foto lá, porque imagina, a pessoa tá pagando 50 dólares pra não ver nada. E aí eu comecei a postar, daí eu comecei a postar o conteúdo mais sensual. E tá lá, tá dando certo. Tô conseguindo pagar as contas. Já me deu quase 40 mil reais. Putz, que legal. Em Melhor menos- do que em fazer menos de- programa. Exatamente. Porque você faz a hora que você quer, do jeito que você quer. Exatamente. Você define seu limite. Exatamente. Pô. E agradecer demais o papo contigo, Andressa, mas você não está livre, não. Porque aqui a gente sempre faz 3 perguntas para todos os convidados. Então a gente falou muito da tua vida, da tua história de vida, que é muito intensa. E olhando para trás, Andressa, acho que provavelmente você já deve ter falado sobre isso durante o papo aqui, mas qual você acha que foi o momento mais difícil da tua vida? O momento... Olha, eu acho que crucial, o mais difícil foi estar de frente mesmo com a morte. É. Porque durante muitos anos eu busquei a morte nas atitudes que eu tinha. Mas estar Mesmo de sem frente com a saber, morte foi diferente. Foi ali o divisor de águas na minha vida. Os valores mudam, né? Hoje eu dou valor a um copo de água. Hoje eu dou valor por respirar. Só o fato de fazer isso, eu já digo, muito obrigada. Porque você vê tantas pessoas no hospital tendo que respirar através de máquinas, Porque né? chegou um ponto que você nem tinha prazer mais com ter um carro novo, Nada. ter uma coisa... Tinha perdido o prazer em tudo. É. E hoje eu dou valor às coisas simples, né? Então, estar de frente com a morte realmente ali foi o fundo de poço mesmo. Entendi. A segunda pergunta é a seguinte, falando em morte, a gente vai morrer um dia, André, espero que demore muito tempo, a gente realize muita coisa, mas esse vídeo vai ficar para sempre aqui na internet, para o pessoal que voltar daqui 302 anos, para querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio. Amar mais. Acho que a gente tem que amar mais a tua esposa, o teu filho, sabe? Você aproveitar mais, que às vezes a gente foca tanto no trabalho e fica deixando as pessoas que a gente ama de lado e a gente nunca acha que vai perder elas. E as pessoas morrem cedo às vezes. Às vezes acontece um acidente de tu sair de casa e não voltar. Então eu diria para amar mais, aproveitar mais o tempo. Porque o tempo, uma vez perdido, não volta mais. Então eu diria isso. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida na vida ainda, algum questionamento. Olha, eu acredito muito assim, que eu teria dúvida se eu iria para o céu ou para o inferno, mas através de Jesus eu tenho certeza da minha salvação. Amém. Mesmo sendo pecadora. Quem não é, né? Quem não é? Nele eu tenho certeza. Então assim, porque antes eu tinha medo da morte. Eu tinha medo da morte. Por causa do julgamento. Porque você não sabe o que vai... Até sem conhecer a Deus antes dessa experiência, eu não tinha noção o que vai acontecer depois, né? Que é uma incógnita para as pessoas. E como eu passei pelo julgamento e sei que vou passar por lá de novo, a diferença desse julgamento é que eu vou ter Jesus lá para dizer eu perdoo ela. Exatamente. Andressa, é contigo aí. Fala Eu com... diria para você que se considera pecador como eu, perdoe, porque a gente vai precisar do perdão de Deus. Eu aprendi a perdoar o meu pai, eu aprendi a perdoar minha mãe, eu aprendi a perdoar as pessoas que me fizeram mal, porque um dia eu vou precisar de perdão. Então eu sei que tudo que eu plantar eu vou colher. Então saiba que todas essas sementes que você está largando, uma hora vai dar um fruto. Então você tem que pensar que fruto que vai dar. Então mude as suas sementes a partir de hoje. Te arrependa das coisas que você acha que é errado e tenta seguir uma nova história, porque o meu passado eu não posso mudar, mas daqui pra frente eu sei que eu vou fazer uma história diferente, e faça você também. E com um final feliz. E com um final feliz, porque não acabou, né? Exatamente. Ainda estamos no meio do caminho. Exatamente.